Bom dia, pessoal. Estou aqui na minha cozinha, tô de camisola ainda, acabei de acordar sim, faz um tempo que a minha franja brigando comigo, porque eu cortei ela porque eu não tava aguentando e não gostei também. Vou ler hoje o livro Maria Bonita, não dá pra vocês ficarem no escuro assim, vou inverter. Também a luz tá apagada, peraí, ai meu Deus, o negócio aparecendo aqui. Vamos ver se melhorou essa luzinha aqui. É só vocês colocarem o foninho de ouvido. Também, dicas que eu dou, colocar assim, vai fazendo as coisinhas de casa e vai ouvindo, que eu vou fazer a leitura de livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres do Cangaço, relembrando, olha lá o povo me mandando mensagem, relembrando que os livros estão entrando no canal de segunda, quarta, sexta e domingo, sempre às 11 horas da manhã. E também seja membro, que daí já tem um livro completinho lá pra você. Gente, eu tenho que ler. Eu tava chegando muito cansada do trabalho esses dias. Ah, meu cabelo, olha que tristeza. E não tava fazendo leitura de livros e eu tenho que entregar alguns livros. Tem alguns livros emprestados. Alguns livros não, são só 2. Mas bora ler. Também aqui no canal tem receitas, artesanatos, dicas caseiras e vlogs. Eu já tinha lido um pedaço do capítulo 6 lá no meu trabalho, mas foram 15 minutos de vídeo. Eu falei, não, um pouquinho demais. Aí eu apaguei e vou regravar, porque senão fica muito pouquinho, né? Já pensou, um vídeo de 15 minutos não dá também. Aí fica muito longo a entrega pra vocês, eu não gosto. Bora lá? Capítulo 6, 19 e 32. A brisa soprou rasteira, dia 13 de setembro. Nasceu Expedita Ferreira. Vou ler um pedacinho do capítulo 5. No fim de 1931, talvez porque o sossego propiciado pela ineficácia das missões contra o cangaço tenha lhe permitido noites de amor mais frequentes. Maria de Déa ficou grávida. Como e durma tranquilamente. É melhor do que a gente andar no mato, entrando em fogo, levando bala. Só tenho saudade da minha companheira, a Maria Honorina, que ficou escondida na caatinga e não sabe nem se estou vivo ou morto. Recolhido à casa de detenção de Salvador, o cangaceiro Volta Seca, bem que queria falar sobre a namorada que ficara para trás. Mas se alguma mulher interessava a policiais e jornalistas, essa era a esposa do capitão. E aí, fia? A mamãe falou que você não é transparente, meu amor. Com alça e camisa de mangas compridas e sem o típico chapéu em formato de meia-lua, o detento depôs para um grupo de autoridades, incluindo o capitão João Facó, chefe da Polícia da Bahia e o diretor da cadeia, Otávio Barreto. Ah, é bom que eu coloquei o relógio ali na cozinha também, eu sei quanto tempo eu tô gravando para vocês, porque eu ainda vou trabalhar hoje. Otávio Barreto, em pé diante de mais de uma dezena de homens engravatados, o humilde Volta Seca mal lembrava o impetuoso menino que 2 anos antes sangrara um grupo de soldados na cidade baiana de Queimadas, com os ombros caídos, mãos entrecruzadas diante da região pélvica e o queixo baixo. O cangaceiro respondia com solicitude às indagações dos presentes. Iniciaria ali uma carreira promissora, a de loroteiro profissional. Volta Seca ganhava fama como um dos maiores mentirosos da história do cangaço. Diante dos olhares gulosos dos repórteres que mal podiam esperar para publicar aquelas histórias fantásticas em seus jornais, Volta Seca contara que Maria Dedéa era uma fera, cabocla bonita, valente e decidida como um homem. Participava ativamente dos combates e atirara de carabina a sangue frio. Lampião, deveras apaixonado, mordia-se de ciúmes da morena. Ai de quem dirigir um gracejo a Maria Déa. Está com os dias contados, porque o capitão não perdoa os que se atrevem a disputar-lhe os carinhos da companheira, informaria com base nas declarações do preso a revista A Noite Ilustrada.
Indagado sobre os crimes cometidos por seu chefe, o cangaceiro Mirim diria que perdera a conta de quantos foram. Lampião tem matado gente que não é caçoada, já mandou para o outro mundo mais de 150 pessoas, assegurou. Segundo Cabra, o capitão mandava homens correrem e na sequência liquidava-os com traiçoeiros tiros nas costas, com quem mata perdiz no voo. Gente, eu acho que eu ainda tô dormindo. Durante a palestra, o rapaz diria duvidar do sucesso da empreitada de caça ao rei do cangaço. E se a polícia não pega como me pegou? O capitão ainda com 2 frascos. O capitão anda com 2 frascos. Um tem gasolina para incendiar o dinheiro que carrega no bornal. O outro tem veneno para ele acabar com a vida quando se vir perdido, narrou. As dificuldades, entretanto, seriam suavizadas caso a polícia o contratasse como soldado. Dada sua experiência, levaria vantagens na captura do antigo chefe. Jogou verde, mas não colheu maduro. A carreira de volta seca no cangaço acabou no dia 21 de fevereiro de 1932. Tinha sido capturado faltando menos de um mês para o seu aniversário, meu Deus, de 14 anos. Isso eu não lembrava de ter lido. Ai, fia, como que o pessoal vai me ver? E 14 anos já estava com saudade da companheira. No entanto, começara a entrar em declínio no final do ano anterior, quando a verba enviada pelo governo federal para a campanha comandada pelo interventor baiano Juraci Magalhães deu novo gás às forças volantes. O garoto, acostumado com a boa vida de fora da lei invencível, começou a achar aquela brincadeira meio assustadora. Os últimos dias de 1931, de fato, não corresponderiam em calmaria aos outros 11 meses do ano. No dia 7 de dezembro, a polícia finalmente conseguiu macular o principal abrigo dos cangaceiros. Quebrara-se o encanto do raso da Catarina, como escreveria na revista O Cruzeiro, de maneira hiperbólica. O repórter Victor do Espírito Santo, enviado especial dos diários associados ao sertão nordestino, tipo topetudo, cuja barriga saliente parecia provir mais de uma má postura do que da alimentação desregrada. Espírito Santo era uma estrela do jornalismo brasileiro dos anos 1930. Viajou para o sertão armado de todos os elementos modernos, desde a máquina de escrever até o aparelho de rádio, sem esquecer a câmara fotográfica, com a qual registrara os lances mais interessantes da caçada a Lampião, como alardeou o Diário da Noite. Antes de se abalar para a Caatinga, Espírito Santo chegou a duvidar da existência do jaguar bravo do Nordeste. Ia certamente obter a prova de que o famoso cangaceiro nunca existira. Enganei-me inteiramente. As barbaridades praticadas por Lampião são incontáveis, inenarráveis. Tudo o que se tem dito a seu respeito não dá uma ideia do que realmente são suas façanhas. Meu Deus, já pensou? Registraria em seus textos, concluindo desconhecer como um ente humano pode ser tão perverso. Vítor do Espírito Santo tinha trânsito livre entre os comandantes da força-tarefa de caça aos cangaceiros. Nas fotografias para as publicações dos diários associados, posava ao lado de tenentes e capitães de terno e gravata, apesar do calor do sertão. Retratados como valentes e determinados, os comandantes eram descritos como homens talhados para a iminente vitória contra o companheiro de Maria de Déa. Espírito Santo se dizia convencido de que muito dificilmente poderá o perverso bandoleiro escapar com vida da campanha. O acesso facilitado às fontes policiais permitiu ao repórter narrar com riqueza de detalhes os acontecimentos daquele 7 de dezembro de 1931. Segundo informou, a ocupação do raso foi comandada pelos sargentos Euclides Flor e João Cavalcante, que desde 1923 perseguiam Lampião. Na entrada do deserto teriam sido advertidos por locais sobre os perigos da empreitada, mas nada os demoveu, escreveu Santos, prosseguindo seu texto em tom dramático. Na sequência, continuaria a registrar o repórter: os 32 soldados comandados por Flor e Cavalcante encontraram panos com manchas de sangue. O frescor
das pistas demonstrava que as seclas tinham poucas horas de vantagem sobre as tropas. Aquele era o dia 6 de dezembro, quando os raios solares deixaram de iluminar o raso da Catarina. Os homens da lei decidiram descansar em leitos improvisados com poucas folhas. Apesar da fome e da sede, cochilaram por algumas horas e às 3 da manhã já estavam de pé. Voltaram a explorar o raso às 10 horas. Ouviram vozes finas, eram risos de mulheres. De imediato, como continuaria a contar Vítor do Espírito Santo, os soldados abasteceram as agulhas dos fuzis com cartuchos e continuaram a marchar cautelosamente até avistarem as coberturas de palhas das cabanas, onde estavam acoitados os cangaceiros. Bandidos deitados descansam, enquanto outros tiram água dos gravatás para a cozinha e lavagem de roupa. Muitas mulheres, reina a alegria entre os cabras, alegria manifestada pelas gargalhadas que se ouvem, escreveu o repórter. Os soldados e sargentos já comemoravam a vitória. Em posição de vantagem, só restaria eles mirar o horizonte e descarregar os fuzis sobre aquele monte de facínoras rurais. Mas parece que uma sorte favorável protege os bandidos, lamentaria o jornalista. Segundo o Espírito Santo, tudo teria sido posto a perder por um recruta desastrado que, ao preparar o rifle, deixou escapar um tiro. Ao barulho do estampido, os cangaceiros, em permanente estado de alerta, teriam sacado suas armas. Um deles ficara encarregado de proteger as mulheres, tangidas para longe da escaramuça. O que era para ser uma execução se transformou em tiroteio. Um soldado chegaria a ser atingido e, aproveitando a trégua imposta pelas volantes, os cangaceiros conseguiram fugir em diferentes direções, deixando para trás todos os pertences. Destacava-se o que pertencia ao mulherio, observou o repórter. Vestidos de seda, lenços, chales, meia de seda, pó de arroz, pentes, tesouras, linhas, agulhas. Todo o material apreendido foi queimado em uma grande fogueira. A versão heróica e trapalhona apresentada nas páginas da revista O Cruzeiro seria desmentida por Volta Seca, que diria não ter havido tiroteio nenhum no raso da Catarina. Ao perceber a aproximação das volantes, os cangaceiros teriam, como de hábito, fugido e deixado boa parte de seus pertences para trás. Mas do que já é corriqueiro prejuízo de munições, alguns cavalos e objetos pessoais, atormentava a gente de Lampião a impressão de que os macacos resfolegavam cada vez mais perto dos seus cangotes. Naquela vida de forasteiro, era preciso praticar o desapego a todo instante, a estar com a mala sempre preparada para uma viagem repentina. Os objetos mais caros aos bandoleiros eram carregados num bornal, que, para suportar o peso e não machucar o ombro de quem o portava, tinha alças largas, dinheiro, munição, medicamento e comida, como farinha e rapadura. As mulheres ainda levavam consigo maquiagem, sabonete e perfume. Em cabaças de alumínio transportava-se água e outras bebidas. As de alguns cangaceiros, como Maria de Déa e Lampião, eram caprichosamente revestidas por paninho enfeitado, cujos motivos ornavam com os do bornal. As valiosas joias apuradas pelos bandoleiros em suas excursões se espalhavam por orelhas, braços, pescoços e mãos. Não à toa, muitos tinham mais de um anel em cada dedo. As cobertas com que se agasalhavam durante o sono permaneciam dobradas e cruzadas sobre o tórax. De tão montados e carregados, mal conseguiam permanecer com os braços esticados junto ao corpo, de modo que ao longe assemelhavam-se aos bonecos deixados próximos às plantações para afugentar predadores. Não era à toa que, entre sertanejos policiais e jornalistas, Lampião também fosse conhecido pela alcunha de espantalho. Mudas de roupas ficavam socadas nos bornais ou no próprio corpo, umas sobre as outras, mas as peças, por mais bonitas que fossem, frequentemente precisavam ser abandonadas para a tristeza de quem as personalizara com esmero. Tão forte era a identidade visual dos cangaceiros como um grupo de eventuais estilos individuais podiam passar despercebidos. Embora todos os homens usassem chapéus enfeitados com moedas de ouro e outros apetrechos,
havia diferenças entre eles. Quanto mais poderoso fosse o cabra, maior o tamanho do acessório e mais reluzentes os seus adereços. O de Lampião, por exemplo, feito de couro de veado, tinha abas ornamentadas em alto relevo com estrelas de 8 pontas, bem como cerca de 70 peças de ouro incrustadas por toda a sua extensão. No caso das mulheres, todas usavam o mesmo tipo de chapéu de feltro, embora a riqueza dos enfeites informasse a importância do seu companheiro. O de Maria de Déa era embelezado por uma faixa de camurça tomada por libras de ouro. A testeira e a passadeira abrigavam pequenas peças de alto quilate. Dadas as condições errantes de suas vidas, cangaceiros não podiam ter exatamente um guarda-roupa variado. Os rapazes, em geral, usavam camisas de pano caque ou azul, com calças de cós alto de pernas curtas, de maneira que os tornozelos precisavam ser cobertos por peneiras de couro. Entrecobrir a pele para evitar contato com os espinhos da caatinga ou deixá-la à mostra de forma a amenizar o calor, os bandoleiros escolhiam a proteção. Virgulino se permitia vestir camisas listradas ou de outras cores e apreciava botões de ouro. As mulheres tinham basicamente 2 tipos de roupa: o vestido de batalha para as incursões pelo mato era costurado em pano resistente com mangas compridas e na altura do joelho. Meias grossas e peneiras de couro de bode ou veado protegiam as pernas de espinhos e possíveis inspirações libidinosas. Quando estavam nos coitos, as moças trajavam comportados vestidos de seda. Nas mãos, homens e mulheres usavam luvas, quase sempre enfeitadas com motivos florais. Nos pés, meias e sandálias de couro, as alpercatas. As moças eventualmente escolhiam botas de cano curto para jornadas pela caatinga. Quando havia água disponível, os integrantes do grupo lavavam as roupas à noite. A peça passava a noite ao relento, de manhã já estavam secas. Do ponto de vista da tarefa doméstica, o ingresso das cangaceiras não alterou muito a rotina dos cabras. Assim como a costura, lavar e cozinhar era tarefa de todos. Observava-se uma pequena divisão de trabalho por gênero em relação ao preparo dos alimentos. Os homens caçavam os bichos e as mulheres lavavam, temperavam e devolviam a carne para que eles a assassem. Isso não impedia que, em determinadas ocasiões, eles respondessem por todo o processo. Quando a refeição era passarinho ao vinho, era Lampião quem, sozinho, preparava a iguaria. Depois de assado, os alimentos eram novamente entregues às mulheres, que os dividiam entre os cangaceiros. Quando estava amuada, Maria de Déa não participava do serviço. Era uma bacana, não fazia nada, reclamaria Dadá. A rainha do cangaço, por sua vez, caçoaria da constante disposição da esposa de Corisco para a labuta. A nega pau tá trabalhando, dizia mordaz, do seu posto de descanso, autossuficiente para que a Reviol pudesse ouvir. Olha. Nos lares convencionais do sertão nordestino, além da higiene e da arrumação da casa, cabia às mulheres o cuidado das crianças. Eles tinham as crianças. As mais pobres ainda trabalhavam na roça com os maridos e havia as que faziam bicos para aumentar a renda, como trabalhos de costura e preparo de doces que podiam ser vendidos nas feiras e pequenos comércios da região. Do ponto de vista restrito ao trabalho doméstico, pode-se dizer que as cangaceiras tinham uma vida mais privilegiada do que a média das sertanejas. A vantagem ainda permanecia quando a comparação era feita com as mulheres da zona urbana, cuja situação naquele ano de 1932 soava exasperadora. A edição de 14 de janeiro do Jornal das Moças, revista semanal publicada no Rio de Janeiro e distribuída em outras capitais do país, tentava ajudar a dona de casa a gerenciar seu tempo, não sem antes deixar bem claro quais eram as suas tarefas. Para assegurar a felicidade do marido, a esposa deveria cozinhar caprichosamente, mas com o cuidado de variar o cardápio. Quantas desavenças, só porque os pratos são os mesmos todos os dias, alertava a publicação. Teria ainda que passar a engomar as roupas, de maneira a não delegar a tarefa para lavanderias quase sempre sem capricho e inescrupulosas. Obviamente que as tais roupas ostentariam
detalhes em crochê e bordados produzidos pela própria esposa nas horas de lazer. Ai, que lazer, meu Deus. Depois de arrumar em ordem a sua casa, tudo em seu lugar, bem organizado e enfeitado de modo que agrade ao marido. Claro, porque um homem que chega do trabalho cansado, aborrecido e encontra seu lar em desordem, sente um inferno dentro de si. Jesus amado. Por melhor que fosse o ordenado do esposo, caberia à esposa produzir na paz do lar tudo que fosse possível: bicos para guarda-louças, cantoneiras para o vaso, fios para pendentes e outros adornos para móveis, paredes e forros. Assim, o suado dinheiro do chefe da família não seria desperdiçado com tais itens. Com o intuito de entretê-lo, a mulher deveria aprender a pintar, tocar piano, violino, violão, bandolim ou guitarra. Às vezes ele está contrariado e ela, mostrando-lhe uma novidade, se dissipa a contrariedade, orientava a revista. Em algum momento do dia, após brincar com os petizes, caberia à mulher se dedicar à leitura, mas apenas de periódicos sérios, desde que não se desviem das obrigações, advertia. Isso parecia mais adequado do que prosear com as amigas. Na maior parte das vezes, as desinteligências conjugais nascem dos mexericos tecidos entre comadres, prevenia. E se a leitora por acaso se sentisse incapaz de dar conta de uma rotina tão exaustiva e solitária, o Jornal das Moças passava um pito. O tempo no lar. É a dona de casa que eu faço. Ave Maria. Ai, Senhor. Gente, uns capítulos compridos. Olha só. Meu Deus, o que acontece com esse aqui? Jesus. O aumento da repressão fez com que Maria de Déa e as demais cangaceiras permanecessem um tempo escondidas na fazenda Maranduba, em Sergipe, perto da fronteira com a Bahia. Lampião e alguns de seus asseclas viajaram até a cidade de Canindé, no mesmo estado, às margens do rio São Francisco, onde Zé Baiano tinha contas a acertar. Era lá que morava a família do soldado Vicente Marques, que havia batido em sua mãe em busca de informações sobre o bando. Baiano localizou a casa onde morava Maria Marques, irmã de Vicente, e aplicou-lhe já o castigo. Gente, a pessoa é parente, se lasca, né? Marcas de ferro quente com as iniciais JB no rosto. Lembra que eu mostrei no primeiro vídeo? Nádegas e virilha. Se o soldado bulira com mulher de sua família, nada mais natural do que se vingar com as moças ligadas a ele. Como precisasse fazer a excursão render mais, Zé Baiano foi até a zona de prostituição, onde, segundo ouvira falar, batia a ponta uma jovem bastante requisitada pelos oficiais. Anísia, também conhecida como Zininha, foi queimada em ambas as faces. Deteve o cabelo retalhado à faca. Nossa. Depois, a jovem Isaura, esposa de um policial, foi carimbada em 5 diferentes partes do corpo e rosto. Meu Deus. Fim do serviço em Canindé, os sequazes pernoitaram na fazenda Queimadas, de propriedade do coiteiro Piduca Alexandre, irmãos de 2 baianos importantes. Um deles era João de Maria de Carvalho, o comerciante de Serra Negra, que, segundo se comentava, desfrutara de um romance com Maria de Déa. Os dois, aliás, permaneciam íntimos. Quando precisava de algo como alpercatas novas, a cangaceira mandava pedir ao comerciante. O outro irmão era ninguém menos do que o tenente Liberato de Carvalho, um dos mais implacáveis chefes de volante da campanha de Juraci Magalhães contra o cangaço. Carvalho estava naquele instante no encalço de Virgulino e de sua horda. Dias antes, espalhara-se a informação de que recebera ordens para matar o pai de Maria. Deixa eu ver se eu não pulei página aqui. Não. Seu Zé Felipe, ao chegar à malhada da Caiçara, entretanto, encontrara a residência vazia. O sogro do capitão viajara para Alagoas a fim de visitar parentes. Coincidência ou não, depois que os cangaceiros passaram por Queimadas, cerca de 80 soldados de Carvalho e do tenente Manuel Neto, aquele para quem o coronel Petrolino Reis denunciara Lampião, localizaram o coito de Maranduba. Antes que os tenentes pudessem organizar o cerco, Maria de Déa percebeu a aproximação. Mesmo na iminência
de um ataque não perderia o tom zombeteiro. O cachorro azedo está chegando, teria dito a rainha do cangaço. Era nesses termos que ela se referia a Manuel Neto. Num átimo, Lampião distribuiu seus cerca de 30 homens em posições estratégicas de modo a deixar parte dos soldados, no caso os homens das forças pernambucanas, no meio do fogo cruzado. Como ocorrera no raso, as mulheres foram prontamente afastadas do epicentro do confronto. Quando os oficiais deram início aos disparos, receberam em troca uma chuva de balaços vindas de inúmeras direções. Confusos, exaustos e sedentos, os macacos começaram a descarregar suas munições aleatoriamente, alvejando os próprios aliados. O tiroteio espafúrdio resultou na morte de 7 homens do lado das forças oficiais, além de 10 feridos. Dentre eles, o tenente Liberato de Carvalho, baleado em um braço. 2 cangaceiros, Sabonete e Catingueira, morreram durante o combate. Quina, baleado na barriga, agonizava até que Lampião lhe abreviasse o sofrimento com um tiro de misericórdia. Gravemente ferido durante a peleja, o cangaceiro Bananeira se deixou transportar em uma maca improvisada até um abrigo próximo. Lá foi colocado na sela de um cavalo que o levaria até o segundo coito, onde seria recebido pelo pai. Na ocasião, Lampião ordenou a Volta Seca que dividisse sua montaria com Bananeira. O menino, talvez por acaso da aparência moribunda do colega, recusou-se a obedecer à determinação do superior, alertado por outros cabras de que aquela insubordinação possivelmente lhe custaria a vida. O cangaceiro Mirim aproveitou a travessia para se embrenhar no mato e deserdar do bando junto com Maria Honorina. Nossa, durante a fuga a mocinha decidiu voltar para a casa da avó. Enquanto isso, Volta Seca procurou refúgio na casa de um coiteiro. Ao ver aquele cangaceirinho diante de si, o fazendeiro teve a ideia de fazer uma média com a polícia. Entregou-o às forças repressoras, que, ávidas por exibir algum troféu depois da vergonhosa derrota em Maranduba, enviou o menino para Salvador. Volta Seca, que não quisera acompanhar Bananeira ao lombo do cavalo, viu-se obrigado a dividir a cabine do trem com o cangaceiro. Ferido e sem condições de acompanhar os colegas, Horácio Teixeira Júnior, nome de batismo de Bananeira, fora detido quando procurava ajuda médica em uma pequena cidade de Alagoas. Mourão, outro integrante do bando, recentemente capturado, também seguiu para Salvador. Não se tratava, obviamente, da reencarnação do bandoleiro morto por gato, depois de estuprar a filha de um coiteiro em julho de 1930. Entre os cangaceiros era comum que diferentes homens utilizassem o mesmo apelido para confundir os perseguidores. Na estação de trem de Peperi, perto de Salvador, Volta Seca, Bananeira e Mourão seriam recebidos por uma multidão eufórica, como se fossem astros de cinema. Acerca da chegada dos bandoleiros à capital, o jornal Brasil noticiou. De Alagoinha para o sul, um grande número de curiosos se apinhava nas gares para conhecer os famigerados companheiros de Lampião. Quando o comboio parou, uma onda popular calculada em mais de 2.000 pessoas se precipitou sobre os carros da segunda classe, onde vinham a escolta com os bandidos. De lá, os rapazes foram conduzidos à casa de detenção, onde Volta Seca, com sua aparência infantil e tendência à mitomania, logo se transformaria no centro das atenções. A língua solta de Volta Seca deixou muita gente importante do interior em má situação. Um deles foi o coronel João Sá, chefe político de Jeremoabo, cujo secretário João Dória havia dançado com Maria de Déa antes dela se juntar a Lampião. Segundo o cangaceiro disseram aos policiais e jornalistas, o ex-deputado estadual era um dos mais leais protetores de bandoleiros. O repórter dos diários associados Vitor do Espírito Santo sabia que, pelo menos naquele caso, o cangaceiro Mirim falava a verdade. Em suas andanças pelo sertão ao lado de soldados e tenentes, havia escutado de diferentes fontes acusações contra o coronel, a quem definiria como um caboclo forte, como uma calvície bem acentuada, tez queimada,
olhar vivo e inteligente, sagaz como todas as manhas do sertanejo e os conhecimentos do homem da cidade. Ao escrever sobre a acusação na revista O Cruzeiro, Espírito Santo fez questão de apresentar a versão do coronel. Há duas categorias de coiteiros, disse João Sá, no começo de sua explicação. A dos que recebem os bandidos, alimentam-nos e deixam de comunicar a presença dos mesmos à polícia. E a dos que tiram proveitos, transigem com eles, compram-lhes armas e munições, víveres e roupas, vão colher informações nas feiras e indicar-lhes as possíveis vítimas. Esses são criminosos tão repelentes como os bandidos. João Sá se considerava pertencente a uma terceira categoria, a dos que, em defesa dos seus bens, das suas propriedades e sua família, enviavam os bandoleiros quantia que lhes são exigidas, e finalizou lamurioso. Por 3 vezes já me vi nessa emergência. As notícias publicadas nos jornais sobre as mulheres do bando aumentaram não apenas a curiosidade dos leitores, como também o empenho da polícia em capturá-las. Em março, 2 bandoleiras foram traídas por coiteiros, categoria cada vez mais colaborativa com a repressão. Joaquina Maria da Conceição Alica, esposa de Passarinho, e Sabina da Conceição, companheira de Mourão, o que fora preso junto com Volta Seca e Bananeira. Em julho seria a vez de Maria da Conceição, companheira de Ferrugem, jovem, bonita e saudável, conforme elogiaria o jornal Brasil no dia 7. Em meio a tanta tensão, as cangaceiras procuravam, na medida do possível, seguir com suas rotinas. O começo da gravidez de Maria de Déa coincidira com o fim da segunda gestação de Dadá, e da primeira de Durvalina, mulher de Virgínio, e de Otília, esposa de Mariano. Nossa, quanta mulher grávida, já pensou no meio do mato morando? Em maio nasceu a primeira filha de Dadá. A criança, assim como o primogênito Josafá, também não sobreviveria. Nossa. Ela, contudo... Ai, Senhor. Em maio nasceu a primeira menina, filha de Dadá. A criança, assim como o primogênito Josafá, também não sobreviveria. Ela, contudo, morreria ali mesmo, no raso, antes que pudesse ser enviada para algum lugar seguro. Pouco depois, os chiques em Mandacarus do sertão veriam nascer mais 2 fêmeas, a de Durvalina e Otília. Como determinavam as leis do cangaço, foram rapidamente separadas das mães. Nossa, que inferno! Após banhadas e vestidas, foram enviadas juntamente com uma carta escrita por Corisco para um sargento da polícia baiana. Dali a alguns dias, mais uma sertaneja viria ao mundo. Expedita, filha de Maria de Déa e Lampião, nasceu dia 13 de setembro pelas mãos de Rosinha de Vicentão, experiente parteira que atuava nas cidades próximas da fronteira entre Bahia e Sergipe. Segundo se contaria, o parto teria ocorrido sob a sombra de um buzeiro. Caberia justamente a João Maria de Carvalho, irmão do tenente Liberato e ex-amante de Maria de Déa, a tarefa de encontrar pais adotivos para a menina. Teria sido ele o intermediário entre Lampião e o casal de vaqueiros Severo e Aurora da fazenda Exu, na cidade de Porto da Folha, em Sergipe. Dona Aurora tinha dado à luz a pequena Maria das Dores havia pouco tempo e ainda amamentava. Para espantar suspeitas, diria aos vizinhos que as garotinhas eram gêmeas, como fariam todas as mulheres depois de parir e se despedir de seus bebês. Maria de Déa amarrou um pano forte em volta dos seios, que ficaram imobilizados, apertados e espremidos. Era mania de evitar turgidos de leite manchassem seus vestidos. Ai, misericórdia, separar do filho assim... Que dor. Eu achei que, sendo ela, ia ter, tipo, o privilégio de ficar com o bebê e não foi nada disso, não. Me surpreendeu isso.